Hoje é 22 de março de 2020, são 20 horas e 57 minutos e eu tô alguns dias para fazer esse vídeo aqui. Então eu preparei alguns tópicos para falar aqui com vocês sobre, obviamente, o assunto que está em alta não no Brasil, não em Curitiba, no mundo inteiro, que é o coronavírus. Então o que eu vou falar aqui, gente, é um assunto muito sério, tá? E que realmente eu gostaria demais que vocês assistissem todo esse vídeo e comentassem aqui, porque infelizmente a gente ainda tem muita coisa a ajustar. É a primeira vez na nossa geração que estamos passando por algo parecido e acredito que é algo que vai marcar demais, tá? E que é muito perigoso. Eu não estou aqui querendo fazer alarmismo, eu tô realmente aqui muito preocupado com tudo que eu tenho visto. Eu tô triste, eu tô chateado. Obviamente eu tô alguns dias em quarentena, não vou sair de casa exceto por razões extremamente importantes. Então o que eu quero comentar com vocês é uma coisa muito séria. O canal Biologia com Samuel Cunha, sobretudo, é videoaulas e alguma coisa sobre ciência, e é sempre vocês me ver normalmente sorrindo, feliz da vida, porque eu tô dando aula e eu amo muito o que eu faço, mas hoje não é isso somente, tá? Hoje é uma coisa muito importante, como talvez em nenhum outro vídeo eu tenha feito. Tá? Porque uma videoaula é muito importante, mas você tirar 0 numa prova porque não assistiu uma aula ou não estudou, se recupera. Mas uma pessoa que pega o coronavírus ou uma pessoa que transmite para uma outra pessoa que venha morrer, isso é uma cicatriz irremediável. Então aqui é um desabafo mesmo, vocês vão ver que é um vídeo sem edição, tá? Eu botei esse fundo preto justamente porque o que eu sinto hoje, o que eu tô sentindo nesse momento é algo que transcende a edição. Então não vai ter edição, não vai ter coisinha bonitinha, que o assunto é sério, gurizada, é muito sério. Eu preciso muito que vocês estejam presentes nesse vídeo e, se puder, compartilhe ele com quem você conhece, com seus amigos, com seus familiares. Internalize, pelo amor de Deus. Pode comentar aqui, eu acho que é o momento da gente poder conversar sobre isso, tá? Então eu quero puxar algo histórico antes. Entre 1346 e 1353, teve uma pandemia muito forte, né? Na história aí, que uma das primeiras que foram documentadas, que é a peste bubônica, ou antigamente chamada por peste negra. Gente, para vocês terem uma ideia, a peste bubônica matou 1/3 da população europeia. Em Portugal chegou a matar quase a metade da população dos portugueses. O que era a peste bubônica? Bom, é uma doença bacteriana que era transmitida, tinha como um vetor uma pulga, a pulga Xenopsila chalps. Essa pulga, ela transmitia a doença porque ela picava um rato que estava lá com a bactéria e depois ela picava um ser humano e transmitia. Nessa brincadeira de picar um, de transmitir para outro, matou 1/3 da população europeia. Naquela época, é óbvio, é evidente, a ciência não estava aí como é hoje, as condições de higiene na Europa não eram como era hoje. Você tem noção que é a cada 3 pessoas, imagina 3 pessoas na tua cabeça, imagina 3 pessoas, a cada 3, uma morria. Imagina uma sala de aula que são 30, 10 morreram. Isso é muito triste, sabe? O que se fazia na época? O que as pessoas pensavam na época? Era um castigo divino, as pessoas estavam utilizando de atos pecaminosos, libidinosos, então os deuses estão nos castigando. Olha que absurdo, né? Hoje a gente sabe direitinho como se dá toda essa transmissão da peste bubônica e, sobretudo, hoje, uma pessoa que tem essa doença é tratada com antibiótico, né? Um antibiótico que, olha só, gurizada, eu quero que vocês pensem, porque tudo que a gente está falando aqui no início vai ter um fechamento lá no final desse vídeo. Se fosse há 100 anos atrás, em 1920, nós não teríamos antibióticos. Você sabe aquela dorzinha de garganta que você tem? Que você toma uma amoxicilina, você toma uma penicilina e cura a dor de garganta, a infecção urinária? Sabe o que é há 100 anos atrás não ter isso? Uma pessoa antes de 1930, vamos botar, que tinha qualquer infecção bacteriana padecia, lutava as suas próprias defesas para conseguir se defender ou acabava morrendo. A própria tuberculose que existe hoje em dia, antes do antibiótico, a pessoa morria.
tanto o tuberculoso, a chance de morte era altíssima. As pessoas que tinham hanseníase, que na época eram chamadas de leprosas, essas pessoas, em grande parte, morriam, tinham grandes deformidades. Tudo antes do antibiótico. Bom, o que eu quero falar com isso, gente? Que as pandemias, elas sempre ocorreram. Várias delas foram documentadas na história, como eu falei para vocês, a peste bubônica. Outra está acontecendo agora, na tua, na minha, na nossa geração, que é um coronavírus, que é uma família de vírus que atinge os animais, sobretudo os mamíferos, tá? Inclusive os animais domésticos, mas muito cuidado. Esse coronavírus que está atacando nós, você, nesse momento, no mundo inteiro, não estou falando na China e no Brasil, a culpa é da China. Isso sim merece uma banana para as pessoas que querem culpar agora os chineses de ter implantado a doença. Isso sim é motivo para tu dar uma banana. E não por uma pergunta e não para qualquer bobagem que a gente tem aí no nosso Brasil. Desculpa o desabafo, mas gente, esse vídeo não é um vídeo fácil de fazer. É um vídeo que eu realmente, eu tava pensando, o que eu vou falar, cara? Vou falar o quê? Eu gravo minhas videoaulas, eu dou minha aula, mas o que a gente está passando não tem precedente na nossa geração. Existiram outras doenças, a SARS, a MERS, que também foram coronavírus, mas essa é diferente, gurizada. A virulência da doença, do coronavírus que causa o Covid-19, ela é altíssima. Lembra? Vamos fazer um pequeno exercício. Ela surge na China, tá? Em dezembro de 2019. Em que mês nós estamos? Eu estou gravando esse vídeo, já falei para você, dia 22 de março de 2020. E já se espalhou pelo mundo inteiro. É claro que alguns países estão agora em uma situação extremamente delicada. Outros continentes, outros países de outros continentes, como é o caso da África. Se eu te perguntar agora, quantos casos tem na África? Tu deve estar pensando aí, como eu estava pensando há pouco tempo atrás. Cara, as notícias não falam da África, claro. Se a doença tivesse surgido na África, talvez o enfoque seria outro pelas grandes autoridades. Mas agora, como está devastando a Europa novamente? A Itália, gurizada, que é um país altamente desenvolvido, muito, muito rico. Muito mais do que nós aqui no nosso imenso Brasil. Está padecendo. E isso que eles têm um sistema... Eles são muito ricos, eles têm condições de dar suporte para as pessoas de lá. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Vamos lá. Nós estamos vivendo um tempo que parece uma ficção científica. A gente muito vê em filmes. Tu deve estar agora vendo em filmes de ficção científica, né? Isso é o The Walking Dead. Gente, a gente está vivendo isso agora e para muitos, escuta o que eu estou falando, para muitos ainda não caiu a ficha. Talvez para alguns só caia a ficha quando vê um familiar doente, quando vê uma pessoa da sua família indo para o hospital numa UTI ou até morrendo. Para alguns talvez só caia a ficha nesse momento e isso é muito difícil. A gente fica impotente frente a isso. Né? Como teve a peste bubônica, a gripe aviária, como eu falei para vocês, a SARS, a MERS. E quantas outras doenças nem foram documentadas, né, durante a nossa história. A diferença é que as doenças elas sempre existiram. Se tu pegar lá o Egito Antigo, né, o próprio piolho, se tu lê na história, as pessoas naquela época, obviamente, veja, eu quero falar depois para você sobre a importância da ciência. Naquela época se falava que os deuses estavam castigando as pessoas. Que Deus é esse que tem que castigar as pessoas e transformando grãos de areia em bichinhos que causam coceira na cabeça? Que absurdo isso, pelo amor de Deus, gente. Hoje, graças à ciência, e eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, tá? Esse vídeo ele não tem roteiro, eu só elenquei alguns tópicos aqui, eu tô falando do fundo do meu coração, gente. Acho que é um vídeo mais difícil que já aconteceu aqui, vou até tirar aqui. Não tem corte, gurizada. Tá? O que é importante nesse momento, desculpa que não vai ter edição, é o que eu tô sentindo mesmo, tá? Eu acho que todos nós brasileiros, a população do mundo inteiro, a gente tem que fazer a nossa parte. Primeira coisa, o que eu quero que vocês entendam agora
tá? Nesse momento aqui, e eu sei que grande parte das pessoas que assistem o meu canal aqui já entendem isso, não tem esse grande problema, porque vocês assistem a biologia, vocês estão atrás da ciência. Mas a pergunta é: qual a importância da ciência para o mundo, né? Para nós, para a civilização? Hoje, a média da nossa idade, a média da idade da população mundial, beira os 80 anos. Claro que os países desenvolvidos é mais, como é o caso da Itália, que hoje muita gente está morrendo por causa do coronavírus. O próprio Brasil, a expectativa ela sobe. Ela está subindo graças à ciência. Escuta isso. Hoje, a gente sabe os alimentos que fazem bem, que fazem mal, a gente tem um antibiótico, a gente tem remédio para quase todas as doenças. Se você está com uma dor de cabeça, o que acontece? Vou tomar um paracetamol, vou tomar um Dorflex. Eu não estou sendo patrocinado por esses medicamentos, mas a gente toma isso. Quem nunca na vida tomou um antibiótico? Quando era bebê, adolescente, criança, ou quando você é adulto agora, quem nunca tomou um antibiótico? Todas essas descobertas foram graças à ciência. E nós vivemos hoje tempos sombrios referentes à ciência. Eu tenho grandes amigos. Gente, olha só. Eu sou biólogo e tenho mestrado em parasitologia. Na época que eu acabei o mestrado, eu tinha a possibilidade de seguir o doutorado, tá? Só que naquela época eu já tinha entrado no mundo da educação, eu já dava aula, já estava começando a gravar videoaulas. Falei, não, cara, eu quero a educação, eu quero estar aqui em contato com vocês. Mas eu tenho muitos amigos, a minha esposa tem doutorado também. Eu tenho diversos amigos que têm mestrado, que têm doutorado, que têm pós-doutorado. E eu tô no meio acadêmico aqui no Brasil. E infelizmente nos últimos meses, nos últimos anos, as bolsas... O que é uma bolsa na ciência? Tá? Um cara que vai fazer doutorado, tem 4 anos de bolsa, ganha 2.200. É muito? Tá. É um dinheiro que muitas pessoas não ganham no Brasil. Mas R$2.200 sem assinar carteira, sem seguro-desemprego, sem 13º, sem férias, sem porcaria nenhuma, sem segurança. E tu tens graduação, tu tens mestrado e estás fazendo a ciência no Brasil. É pouco, mas é o que tem e os caras fazem doutorado, fazem a pesquisa no Brasil andar. Já é pouco. O que está acontecendo hoje? Estão cortando essas bolsas. Cada mês, a todo momento eu vejo diminuir bolsas, diminuir cortes, ou seja, diminuir o investimento na ciência do Brasil. E hoje a gente vê a necessidade. O que a gente está acontecendo hoje? A gente está aqui algemado. Concorda comigo? A gente está algemado hoje, esperando a Alemanha, Estados Unidos, esperando países como a China desenvolverem uma vacina ou encontrarem um medicamento eficiente para o mal que está causando no mundo, inclusive no Brasil. E é nesse momento que nós, brasileiros, vemos a importância de dar valor para a ciência. Pelo amor de Deus, gente. Vamos apoiar a ciência, tá? Eu fiz, por exemplo, olha só. Se hoje nós temos vacinas, é por causa da ciência. Como eu falei para vocês, essa nossa expectativa de vida era só... Na época, no tempo das cavernas, a gente vivia 20 anos, 25 e morria. Por quê? Porque você não tinha o mínimo de tratamento, você não sabia o que fazia bem e o que fazia mal. Você não tinha... Hoje, a ciência possibilita a gente se alimentar hoje. A própria ciência, gurizada, possibilita a gente se comunicar. Estamos aqui falando, sabe-se lá de onde você está assistindo esse vídeo. É graças à ciência que vem de degrau por degrau que possibilitou essa tecnologia. Sabe esse medicamento que é utilizado para malária desde 1940 e poucos? A malária, que é a doença parasitária que mais mata no mundo. Ele era uma planta, uma simples planta que um cientista certa vez descobriu e que depois de muitos anos de ter descoberto essa planta, foi utilizada os princípios da planta para fazer esse medicamento. E aí eu vejo pessoas importantes, não qualquer pessoa, políticos, questionando o papel de um taxônomo, de um cientista, um taxônomo é um cientista que descobre espécies. O que tu não entende, essa pessoa extremamente boçal, que critica a ciência, que critica os cientistas, os pobres cientistas do Brasil, porque em outros países, não todos, mas em muitos países, o cientista é bem remunerado, tem bons investimentos. Mas o que acontece? Uma pessoa que faz uma pesquisa
para encontrar novas espécies é criticada. Cortam as boas. Isso não é importante, porque o que é importante é isso, é aquilo, é só asfaltar a rua, é o futebol, é fazer estágio de futebol. Parei. Eu tô com um vídeo rolando aqui porque essa música aqui do filme Interestelar me inspira, tá? Por isso que eu tô rolando aqui. Mas enfim, gurizada, o que eu quero que vocês entendam é que quando, e eu escuto isso às vezes, eu tô indo lá dar minha aulinha, porque eu ainda dou aula presencial aqui em Curitiba, tô indo lá dar minha aulinha feliz da vida e ponho o rádio, e às vezes eu vejo jornalistas criticar a ciência, criticar os cientistas que estão aqui fazendo mestrado, doutorado, graduação, inclusive, sem ganhar R$1, fazendo a ciência do Brasil, e os caras criticando, porque, pra que dar dinheiro para descobrir uma espécie de inseto? Para que dar dinheiro para descobrir espécies de plantas? Deixa elas lá na natureza e fica fazendo a tua burrice. Porque se você não descobre a planta e não descreve a espécie, como é que tu vai utilizar ela para um medicamento, como é esse caso do medicamento que cura a malária, que cura diversas doenças como artrite e que está sendo utilizado em testes lá nos Estados Unidos para curar também o coronavírus? E que muito cuidado, gurizada, você não deve, agora eu nem vou falar o nome, você vai na internet, pesquisa o nome, eu vou lá, vou comprar, tem gente, olha o que é ignorância, o que é a falta de conhecimento. Tem pessoas estocando esse medicamento que nem é recomendado, senão por receita médica, tu não sabe como utilizar ele. Mas eu vou comprar esse medicamento, porque caso eu pegue o coronavírus, por isso tem pessoas com lúpus, tem pessoas com malária, sobretudo lá na Amazônia, que é endêmica aqui no Brasil, a malária, e que é uma doença gravíssima, que não encontra mais esse medicamento, porque as outras pessoas desinformadas foram lá e compraram. Eu fico pasmo, gurizada, eu fico assim, a gente tá vivendo tempos de transformação, tá? De uns anos pra cá, a gente viu um tempo muito conturbado, roubalheira de políticos, a parte das eleições, tudo, e eu fico pasmo, a gente se sente um pouco impotente. Agora nós vamos ter que passar por uma transformação muito grande. Eu não sei qual é a tua intenção. Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem esse vídeo, por isso que eu peço para que vocês compartilhem, mostrem para as pessoas, porque isso aqui tem que gerar uma discussão, tá? O que nós estamos passando, isso aqui é histórico, não importa se você tem 10 ou se você tem 50 anos e está assistindo esse vídeo, independente da sua idade, você tem que ter na sua consciência uma coisa muito clara. Daqui a 100, 200, 300 anos, essa pandemia que está acontecendo hoje vai ser contada para as pessoas. E aí, como é que a história vai contar isso? Tá? Literalmente, com aqueles países que foram totalmente ignorantes, que levaram a ciência na brincadeira e que por isso estão dependendo de outros países que levam a ciência a sério, ou você vai levar em conta, né, a ciência vai transformar tudo isso. Então a gente tem que pensar muito isso, gurizada. E aí entra vários problemas, porque, gente, olha só, nesse momento nós temos que levar em conta, primeiramente, a saúde da população. Isso é indiscutível. Agora sim a gente pode dar uma banana nesse momento para aquelas pessoas que estão pensando em... Tá caindo aqui as folhas. Uma banana para aquelas pessoas que estão pensando em economia ao invés de pensar em saúde pública. É claro que a economia ela deve ser levada, mas nós elencamos agora prioridades. A prioridade, gente, de um governo é defender as pessoas, ele é para as pessoas. Então, se eles estiverem pensando nas grandes corporações, em economia, em preço disso, preço daquilo, as pessoas serão esquecidas. E já parou para pensar que no Brasil 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico? Não é o meu caso e bem provavelmente não seja o seu caso. Eu vivi primeiramente em Pelotas durante 27 anos e hoje eu moro em Curitiba há 5 anos. E eu nunca tive problema com saneamento básico. Eu ficava triste quando faltava luz. Eu ficava triste quando, no momento, a empresa que administra a parte de água da cidade deixava sem água. Mas nunca tive problema de abastecimento. E aquelas pessoas que vivem sem saneamento básico, que é quase a metade dos brasileiros. E aquelas famílias que vivem nas favelas, em comunidades, em regiões extremamente pobres do Brasil, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à água potável e que tampouco têm assistência do governo. Já parou para pensar como esse coronavírus vai atuar nessas comunidades, pessoal? Quem trouxe o coronavírus para o Brasil foram pessoas riquíssimas. Vamos lá, estou exagerando. Pessoas que têm dinheiro, que têm condições, que foram viajar para a Europa e trouxeram para cá.
Tudo bem, não é culpa delas. Obviamente não é culpa delas. Foram infectadas. Normal, acontece. Só que as pessoas que têm condições de dinheiro, é o meu caso, e não que eu sou rico, mas eu tenho nutrição, eu comi hoje de noite, eu vou comer amanhã de manhã, eu tenho almoço, eu tenho café da tarde, eu tenho alimento. Eu vivo em Curitiba, uma cidade que vai me dar assistência médica, o SUS, embora tenha pouco investimento no SUS, e a gente sabe de todos os problemas, se não fosse o SUS, como seria a saúde do Brasil? Já parou para pensar? Ah, mas o SUS é uma porcaria, a gente critica, e realmente, o SUS tem que melhorar muito. Mas a ideia SUS é revolucionária, gurizada. Vamos parar de criticar e de botar só defeito e vamos pedir para os nossos governantes investirem sem roubalheira em cima disso. Então vamos refletir, vamos botar a mão na consciência e vamos pensar o que eu posso fazer nesse caso. Gente, é uma epidemia, como falei para vocês, dia 22, nós estamos aí na primeira semana de quarentena. Isso não vai ser 2 ou 3 semanas, isso vai se estender por meses. Vocês podem ver, quem estiver assistindo esse vídeo em junho, julho, olha, eu torço para que não aconteça, mas eu tenho quase certeza, eu apostaria aqui, que isso vai se estender por agosto, setembro e talvez mais. E pior de tudo, gurizada, qual é a ideia disso aí? Tá? Tem vários biólogos, né, amigos meus que estão na internet explicando com mais detalhe a parte técnica, tá, da epidemia. Eu quero aqui um desabafo mesmo. Mas vocês se lembram lá que tem aquelas curvas. Ou a curva é muito grande, ou seja, muitas pessoas acabam infectando, o que supera o limite do atendimento médico, seja SUS ou particular, e a saúde entra em colapso. Esse é o pior cenário. Então por que a gente faz quarentena? Porque as pessoas vão se infectar, mas é menos pessoas. E isso se estende por um período mais longo. Bom, consequentemente, moçada, você tem mais a possibilidade das pessoas serem atendidas. Eu não estou falando só com coronavírus. Uma pessoa que está infartando, que tem um AVC ou que está com um problema de saúde, uma apendicite estourada, um apêndice estourado com apendicite, se o sistema está superlotado, você não consegue atendimento, você morre, não só pelo coronavírus. Isso é o colapso na saúde, não importa se você é rico. Ah, mas eu tenho plano de saúde, eu estou tranquilo, estou favorável. Você não vai ser atendido se entrar em colapso o sistema de saúde do Brasil. Por isso que a gente tem que fazer em quarentena e ficar em casa. A gente tem que ficar em casa, gurizada. Olha, eu tô em casa. Eu só vou sair daqui da minha casa quando eu precisar fazer compras de comida. E isso que eu vou rapar a comida aqui de casa. Antes disso, vou estar comendo só arroz e feijão. Depois eu vou sair. Ou quando eu precisar, se precisar, ir numa farmácia. Mas ainda não vou fazer expedição. Vou levar toda a família, os gatos aqui nos braços para ir na farmácia. Não, vou só eu. E é isso que você deve fazer. Gente, assim, eu não quero também me estender demais, tá? Mas, pelo amor, não sai de casa para ir na igreja. Você tem o seu Deus cuida de você na sua casa também, pode rezar em casa. Se o pastor pede para você ir para a igreja para rezar, desconfia desse pastor, pelo amor de Deus. Se o teu Deus é por ti, ele estará por ti na sua casa ou fora dela. Então, fique em casa. Eu vejo religiosos pedindo para a pessoa ir para a igreja. Isso aí é um absurdo. Eu desconfio que esses religiosos não sejam religiosos, sejam oportunistas. Desconfia sempre dele e, pelo amor de Deus, valoriza a ciência. Desculpa todo esse desabafo, é um vídeo totalmente sem roteiro, é um vídeo para realmente conversar com vocês. Eu espero muito os comentários de vocês aqui, para a gente seguir discutindo, né? Vai lá no meu Instagram, que é @professorsamuelcunha, lá eu tenho muito material sobre coronavírus. E nós estamos começando essa luta. Eu torço para que os cientistas sigam firmes, sigam fortes. Eu aplaudo os médicos, os enfermeiros, a pessoa da limpeza, os garis que estão na linha de frente contra isso. Eu fiz quartel em 2006, fui infantaria. Na infantaria a gente se lembra quando tem guerra, um infante que vai na frente, eu ficava pensando, barbaridade, imagina, tomara que não tenha guerra, porque eu que vou levar o primeiro tiro. O primeiro tiro quem está levando são os médicos, são os enfermeiros, são os profissionais da saúde, são os técnicos enfermeiros que estão na linha de frente. São as pessoas da limpeza, são os policiais que estão hoje na rua que não podem fazer greve quando o Estado solicita a eles, tirar férias. Então vamos aplaudir esses profissionais, sigam firmes. E com respeito a esses profissionais, nós ficamos em casa. Podemos estudar, eu estou fazendo a minha parte, eu vou gravar muita aula para vocês, eu vou estar junto com vocês. Mas você fica em casa, estuda em casa e se mantém firme e forte. Eu desejo a todos, pessoal, que essa quarentena seja eficiente, que a gente
reflita, que a gente pense, que a gente se torne uma civilização melhor. Tudo de bom, torço muito. Contem comigo, gente. No que eu posso ajudar vocês, que é a parte da biologia, na parte da educação, contem comigo, manda direct. Eu estou tentando responder o máximo de pessoas possível. Vamos junto. Tudo de bom.